E aí, galera, salve galera, Botafogo História, ontem, hoje, para sempre, estamos de volta, e eu aqui com a minha memória extraordinária, não vou esquecer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pedir a você, meu amigo, minha amiga, porra, que não está inscrito no canal, porra, se inscreve no canal, para dar aquela força pra gente, beleza? E já aproveita e curte o vídeo, cara. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Eu faço sempre esse fuzuê, porque, na realidade, o algoritmo... Depois você mostra aí, Marcelo. O algoritmo é que vai impulsionar o canal. E não é papo de vendedor, isso é fato, né? Como a gente faz uma divulgação bastante orgânica, a sua participação é absolutamente fundamental. Então, se você acha que vale a pena impulsionar o canal, só curte, cara. Eu tenho certeza que isso vai ajudar pra caramba a gente. E, pô, se inscrever também vai ajudar muito a mostrar uma relevância. E aí chegar a mais e mais e mais e mais pessoas, beleza? Rapaziada, o negócio é o seguinte: hoje a gente vai fazer uma homenagem a 3 jogadores do Botafogo. Na realidade, a gente já vai ser o segundo tópico, né? Da gente homenagear jogadores que mereciam um reconhecimento maior. A gente pensou em aqui alguns nomes e, curiosamente ou não, são 3 elementos de épocas diferentes que têm um ponto em comum, pelo menos um ponto em comum, e muito forte, que é a raça. Não foi nada escolhido, de repente a gente viu, então 3 elementos ali que a gente... Pô, malandro, esses caras, eles dialogam, rapaz. Esses suaram a camisa de verdade, literalmente deram sangue pelo Botafogo. E a gente vai falar de 3 caras em épocas diferentes, uma fera que é da década de 50, outra fera que é da década de 60/70 e outra fera que é da época da década de 80. Antes de começar, Marcelão, tudo bem, meu boy? Tranquilo. Boa. Narral. Tudo tranquilo, tudo bom. Aí sim, tem aquele famoso áudio para a gente ver se está tudo certo. Então, beleza, vamos começar, galera. E, cronologicamente, para variar um pouco, começo comigo. Né? Vamos voltar no tempo. Bom, esse cara que eu vou falar, na realidade, ele mereceria um livro. Mas eu vou ser muito breve, justamente por ele ter muitos detalhes e ser um jogador visto como coadjuvante. Eu vou ser muito breve para falar sobre esse cara. Ele tinha um apelido com 3 letrinhas só. B, O e B. Bob. Cara, Bob, Robert, James, Neil. Aí você fala, pô, meu irmão, você é um gringo. Cara, ele não. O pai, sim. O pai era um escocês, o Adam James, casado com uma brasileira, dona Madalena Bittencourt. Bom, quem é esse cara, hein? Esse Bob? O Bob é o seguinte, o Bob tem uma história bastante intensa no Botafogo e que sai do clube de uma forma absolutamente injusta. E eu vou brevemente falar a respeito dele. Bom, o Bob é um cara, curiosamente, que ele nem começou no futebol. Ele começou no basquete. Ele jogava basquete, jogou basquete no América e tal. Parece que chegou a pegar até uma seleçãozinha carioca da base dele ali, da categoria dele. Muito bem, só que ele cansou, o negócio de basquete não era legal, começa a jogar futebol lá no Cocotá, que ele era da Ilha do Governador, que é um bairro muito legal, aprazível aqui do Rio de Janeiro, e ele começa a jogar bola no Cocotá, e surge a possibilidade dele vir para o Juvenil do Botafogo. Bob chega no Juvenil do Botafogo em 1946, tá? Ele era de 1926, o ano de nascimento do meu pai. Bob nasceu no dia 19 de outubro de 26, contemporâneo do velho. E ele chega com quase 20 anos no Botafogo. Ele chega a jogar no juvenil e logo é puxado para o profissional. Mas o profissional entre aspas, porque na realidade, naquela época, galera, o chamado primeiro time tinha uma porrada de jogadores inscritos, porque eles faziam parte dos aspirantes, faziam parte dos reservas, saíam excursionando. Então você tinha tipo 40 jogadores à disposição, mas a maioria não fazia parte do primeiro time. O Bob estava nessa galera aí que não fazia parte do primeiro time do Botafogo, mas estava ali na espreita e coisa e tal. Bom, ele começa a fazer parte do time de aspirantes e vai lá, vem lá, e ninguém tocava no nome do Bob. Até que em 1951, hein? Olha só, hein? 1951, o cara chegou em 46 para o juvenil do Botafogo. E ele está lá, ele nunca aproveitado, e aí surge um torneio, que era o torneio municipal. Esse torneio era um torneio disputado
basicamente por jogadores aspirantes, reservas, enquanto que o chamado primeiro time estava ganhando um dinheiro com amistosos, uns torneios e tal, beleza. E aí o Botafogo entra com uma equipe de aspirantes. E o Bob estreia no Botafogo, porque é um time de aspirantes representando o Botafogo de Futebol Regate, meu amigo. O que há? Então era o primeiro time do Botafogo ali naquele momento. O Bob estreia numa derrota acachapante que o Botafogo sofre por canto do Rio, no estádio do São Cristóvão, Figueiredo de Melo. Aliás, isso não significou absolutamente coisa alguma, porque o Botafogo depois escovou todo mundo e ganhou o torneio. Tá? Então o Botafogo foi o campeão do torneio municipal de 51 e o Bob fez parte desse time. Bom, foi campeão, hein? Pô, beleza, já estreia sendo campeão pelo Botafogo. Muito bem. Mas aí, cara, o Bob continuou fazendo parte daquela galera, do aspirante, dos reservas, ia fazer jogos no interior e tal, até que ele, de vez em quando, ele fica sendo chamado, pô, algum titular se machuca e tal, e aos pouquinhos o Bob vai entrando no time principal, sempre substituindo alguém. Porém, os companheiros de posicionamento dele, porque ele jogava na linha média, né? Para quem não se liga, o time naquela época se jogava com, obviamente, um goleiro, né, meu amigo? 2 fullbacks e jogavam 3 caras na linha média. Às vezes fazia uma mudança tática, jogando com 3 atrás e 2 na linha média. Muito bem. O Bob sempre fazia, no início, a linha média, de vez em quando quebrava o galho na zaga e tal, mas ao lado do Bob surgiram vários jogadores de altíssimo nível. Então o Bob foi tendo companhias bastante ilustres ali, que eu vou falar rapidamente. Muito bem. A partir de 1953, o Bob efetivamente passa a ser utilizado no time Botafogo como titular. E aí, rapaz, ele começa a ter vários companheiros de ponta. Caras como, por exemplo, Pampolini, como Juvenal, como Arati. Falei de 3 caras de seleção brasileira. Danilo Alvim, o príncipe Danilo, cara, da Copa de 50, um monstro. Enfim, e ele vai tendo sempre a posição de titular do Botafogo. Passa a ser um jogador imexível no time. Chegavam os medalhões e o Bob ali. Entrou um cara que jogava um pouco mais centralizado, o Bob ia para o lado direito. Aí chegava um cara mais forte que jogava para o lado direito, o Bob ia para centro médio. E o Bob sempre ali. O cara tinha como característica principal, como eu citei, a raça, a disposição. Cara, não tinha essa com ele. O cara vestia a camisa literalmente. E era uma figura tão emblemática no Botafogo que ele passou a exercer também um lado de liderança. Tanto que na grande discussão que o Botafogo faz em 56, nós já falamos sobre essa excursão, hein? Falamos sobre a excursão de 55, que o Botafogo voou baixo, detonou geral, e a de 56, que o Botafogo também arrebentou. O Bob era o capitão do time, amigo. O capitão de um time que tinha jogadores como o Nilton Santos, por exemplo, que tinha jogadores como o Didi, por exemplo, e o Bob chegou a ser capitão desse time. Muito bem. O Bob era uma figura inquestionável. Todo mundo gostava do Bob. E aí chega o ano de 1956, como eu citei, excursão, coisa e tal, volta o Botafogo no Carioca, o Botafogo buscando um título, né? Tinha sido campeão pela última vez em 48, e começou mal o turno e tal, beleza. Chega o retorno, nossa, uma reação extraordinária, o Botafogo vindo, jogando muita bola, o fino da bola, a política do super time, que a gente já falou aqui, João Saldanha na direção do time, do clube, e contratando, chegou o Didi, Didi, já ouviu falar, né? Didi, pois é, Paulinho Valentim, chegando, José Carlos Bauer, o monstro do Maracanã da Copa de 50, o Botafogo montando um time, o Canhete, ponto esquerdo da seleção paraguaia. Então o time foi encaixando, cara, no segundo turno, saiu voando baixo, e uma arrancada extraordinária. E começou a encostar no líder Vasco da Gama, que tinha um timaço. Muito bem, até que chegou um jogo contra o Vasco. Esse era o jogo decisivo para o Botafogo. O Botafogo tinha que ganhar do Vasco. O Vasco estava à frente, estava com alguns pontinhos na frente. Se desse Vasco, um abraço. Se desse empate, quase um abraço que não tão apertado. Mas se o Vasco ganhasse, aí adeus viola. Aí, meu amigo, o Botafogo tinha que ganhar de qualquer jeito. E esse jogo foi muito tenso, era um jogo pegadíssimo, e o Vasco vencia o jogo por 3-1. O time do Vasco era muito bom, como eu citei, tinha Vavá, peito de aço da Copa de 58 e tal. Bom, enfim, Vavá foi em 58, né? Agora me deu um branco aqui. Vavá 58 e 62. 62, pode crer. E aí, o Vasco faz 3-1 nesse jogo, e o Botafogo pressionando, o Botafogo diminui
com o Didi cobrando pênalti. Aí é pressão, irmão. Até que tem uma bola lançada para o meia-direita do Vasco, chamado Livinho. O cara completamente impedido. Mas assim, total. Maracanã inteiro viu. E aí, cara, o Amauri, goleiro do Botafogo, vai, né, daquela, e o Livinho resolve chutar a bola pro gol para ganhar tempo. No que ele chuta pro gol, o Bob, achando aquilo uma sacanagem, porque naquela época tinha muito essa coisa, cara, de o fair play tradicional, né? O Bob vai para dentro. Quando o Bob vai para dentro, o Amauri já sacou e vai dar a raquetada. E o Amauri segura o Bob. Segura o Bob. Isso é relato, não é relato de um jornalista, não. São vários caras, tá? O Bob é seguro pelo Amauri. E aí o Amauri deve ter falado, tá maluco, pô, vai ser expulso e tal. Convenceu. O Bob passa pelo Livinho para pegar a bola dentro do gol e o Livinho faz o quê? Se joga. E aí, no que se joga a confusão, os jogadores do Vasco chegou no árbitro, o árbitro vai vermelho pro Bob. Aí, meu amigo, o pau comeu, meu chapa. Porrada comeu, geral, todo mundo brigando. O Botafogo acabou tendo 2 caras expulsos, além do Bob, teve o Orlando Maia expulso. E a confusão danada, o Walter, ponta esquerda, olha o cachorro aí, o Walter, ponta esquerda, também acaba sendo expulso, e beleza. O Botafogo perde esse jogo por 3-2. E alijado da disputa do título. Bom, infelizmente, o que acontece? As pessoas internamente no clube tentaram encontrar alguma justificativa para essa derrota. E uma das justificativas é que alguns jogadores teriam amolecido, malandro. Uma acusação leviana que jogadores teriam se vendido. E o nome do Bob, pegaram o nome do Bob por ele ter sido expulso e colocaram na boca de Matildes. O que acontece? Isso acabou criando um clima bastante ruim no clube. Um dos jogadores mencionados teve o contrato rescindido, que jogou muito mal, que era o Rubens Bimba, nem nada que comprovasse nenhum tipo de suborno, mas a realidade é que o Bimba teve o contrato rescindido por deficiência técnica. E o nosso bravo Bob não teve o contrato renovado no início de 57. O Bob acaba sendo negociado para o Grêmio, vai para o Grêmio, não participa do título de 57, que seria um grande sonho para ele. Não participa do título de 57 do Botafogo, porque ele participa do Grêmio. O Grêmio é campeão gaúcho, com o Bob jogando na linha média. Eu vou me despedir aqui desse relato sobre o Bob, lendo rapidamente uma carta que o Bob escreveu para um amigo dele aqui no Rio. Ele já estava no Rio Grande do Sul. Eu não vou ler a carta inteira, eu vou ler o último parágrafo para você entender quem era esse jogador, qual era a relação desse jogador com o Botafogo de futebol e regatas. A carta diz o seguinte: sobre a minha saída do Botafogo, tenho a dizer àqueles que pretenderam gratuitamente fazer-me mal, que eu os perdoo, pois são uns pobres coitados, dignos de pena, e que desejo tudo de bom para os mesmos. Outro sim, felicito os jogadores e torcedores do meu Botafogo pela situação que ostentam no campeonato e que sigam assim até o término do mesmo, são os meus sinceros votos. E aqui me despeço, enviando um forte abraço a você, ao Arnaldo, a todos os seus, e ao Oscar aí da gráfica, do seu amigo Bob. O Bob saiu do Botafogo, mas o Botafogo jamais saiu do Bob. E o Bob ficou sendo lembrado, muitas vezes de forma maldosa, por algumas pessoas. Eu vi uma matéria dele em 84, que lembram isso, e ele magoado. Jamais esqueceram uma mentira. O Bob falece em 2004, meu pai morreu em 2003, um pouquinho depois do velho. Os dois faleceram com 76 anos. Minha grande homenagem ao Bob, Robert James Neal, fogão na veia, esse envergou com raça, meu irmão.